O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo amigo, irmão no ministério ordenado, Padre Fernando, prezados seminaristas, Paulo e Charles, prezados irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais desta paróquia, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, o nosso carinho, a nossa devoção, a nossa admiração a Nossa Senhora, primeiro tem um fundamento bíblico, porque Jesus na cruz, Ele entregou Nossa Senhora como mãe a João, e João representava todos nós. Então naquele dia Jesus entregou Nossa Senhora como mãe da igreja, e a igreja somos todos nós. E naquele dia Ele pediu a João que cuidasse de Nossa Senhora, sua mãe. E é o pedido também que de algum modo se estende a todos nós, que cuidemos com amor filial da mãe de Jesus Cristo, que é também a nossa mãe. Mas além do fundamento bíblico, a nossa admiração, veneração a Nossa Senhora, tem também um fundamento afetivo. Nós amamos Nossa Senhora como nossa mãe no céu. E toda a nossa devoção a ela, as homenagens que nós prestamos a ela,
é uma espécie de agradecimento por tudo aquilo que ela representa na nossa vida. É expressão de gratidão pelo amor dela por cada um de nós. Todos nós, católicos, cristãos, já fizemos experiências muito profundas da presença amorosa de Nossa Senhora na nossa vida e da sua intercessão em certas circunstâncias da nossa história. E o modo que nós temos para agradecê-la é assim, rendendo a ela as nossas homenagens nas novenas, nas festas marianas. É uma espécie de correspondência amorosa a um amor que ela tem por nós. É como nós fazemos com nossas mães. Nós gostamos das nossas mães porque nós queremos corresponder ao amor primeiro que elas tiveram por nós. Muito antes de nós tomarmos consciência da nossa existência, já éramos amados por elas. Por isso o amor que nós temos a elas é correspondência do amor primeiro que elas tiveram por cada um de nós. Tem um grupo católico que canta, e tem uma música que diz assim, que só quem já foi órfão é que sabe o valor do abraço, do colo e do amor de mãe. Aqui tem muitas pessoas que perderam possivelmente a sua mãe aqui na terra, e a orfandade deixa um vazio muito grande no coração, que nós entendemos a importância da presença amorosa de uma mãe na nossa vida. Mas nós ficamos consolados, sabemos que temos duas mães, e temos a mãe do céu, e essa não nos deixa órfãos, porque a presença dela é espiritual, e sabendo que ela está conosco nas alegrias, mas também nas adversidades da nossa vida, e isso nos dá forças para podermos continuar peregrinando neste mundo, na companhia agradável dela, que nos conduz pela mão em direção ao seu Filho Jesus Cristo. Uma devoção madura a Nossa Senhora, meus irmãos e irmãs, não nos afasta de Nosso Senhor, não, pelo contrário. Uma devoção madura a Nossa Senhora nos aproxima ainda mais de Nosso Senhor. Como diz o Padre Zezinho na sua canção, o povo te chama de mãe e senhora, porque o nosso amor é ao seu Filho, a Jesus Cristo, nosso Senhor. O povo te chama de mãe e rainha, porque o Filho dela é o Rei do céu. Então, por Nossa Senhora, nós alcançamos ainda mais uma proximidade e uma intimidade muito profunda com Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse ano a festa de Nossa Senhora do Pilar se enquadra dentro do jubileu da igreja inteira, que é o jubileu da esperança. E Nossa Senhora é a mãe da esperança, porque a esperança para nós tem nome, é Nosso Senhor Jesus Cristo. E se ela é mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é a mãe da esperança. Eu estou aproveitando esse jubileu da esperança para dizer que existem 2 graus ou 2 degraus na nossa esperança. Existe o primeiro grau da esperança, são as esperanças humanas, nossos sonhos, nossos projetos, nossas expectativas. Nós esperamos muita coisa da nossa vida, esperamos dentro daquela perspectiva das esperanças humanas. Por exemplo, eu espero que eu mantenha a minha família unida, é uma esperança humana. Espero que eu consiga construir minha casa própria, quem paga aluguel, é uma esperança humana. Espero que eu consiga tirar o meu filho das drogas, é uma esperança humana. Espero que eu consiga recuperar minha saúde plenamente, é uma esperança humana. Espero que eu consiga até o fim ser fiel a Deus, é uma esperança bonita. Então, essas esperanças do primeiro degrau, que são as esperanças humanas, elas são importantes, de algum modo nos ajudam a caminhar neste mundo, servem de motivação para a nossa existência, mas não podemos ficar só nesse primeiro degrau da esperança, não. Sabem por quê? Porque como são esperanças humanas,
elas ficam ao sabor da imprevisibilidade humana. Podem acontecer ou podem não acontecer. Por isso é que nós temos então que subir o segundo degrau da esperança. E aí sim, esperar em nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é a nossa grande esperança. Por isso que Nossa Senhora é a mãe dele, a mãe da esperança. E aí diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, que essa esperança não decepciona, que quem confia em Deus nunca será decepcionado. Sabem por quê? Que o amor de Deus já foi derramado sobre nós em Jesus Cristo, é um amor que nunca nos abandonará. Nada nos separará do amor de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Nem a vida, nem a morte, nem as perseguições, nem angústia, nem sofrimento, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nada nos separará do amor de Deus, porque Ele nunca nos deixará de amar. Essa é a nossa grande esperança, um amor que nos quer junto dEle, não é só nesse mundo, inclusive depois, na alegria da vida eterna. Por isso que a nossa esperança não se resolve só nesse mundo, não. Nossa esperança é de céu, de vida eterna, de um dia estarmos na companhia da fonte e a meta da nossa esperança, que é Jesus Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, peçamos a Nossa Senhora, Mãe da Esperança, que nos ajude a continuar sonhando sim com as coisas boas desse mundo, não tem problema não, mas que nós possamos subir o segundo degrau da esperança. Sabem por quê? Porque quando alguma esperança humana não se concretizar, quando formos desiludidos com alguma esperança humana, frustrados, nós não vamos abaixar a cabeça e achar que a vida perdeu o sentido, não, que a nossa esperança maior é Deus, e é Ele quem nos sustenta diante dos fracassos, das decepções e das desilusões com as esperanças desse mundo, que nem sempre são concretizadas do modo como nós desejamos. Então, que esperemos sempre em Deus, e quem confia em Deus de modo absoluto, nunca sairá decepcionado, porque Deus é fiel no seu amor, na sua presença amorosa na nossa vida, é fiel nas suas promessas. Por isso que nós não perdemos a esperança e nem nos desesperamos quando alguma coisa humana não dá certo de acordo com o nosso sonho, o nosso desejo. Tá bem? Vamos dizer assim: Nossa Senhora, Mãe da Esperança, ajudai-nos a esperar sempre no vosso Filho Jesus Cristo. Agora uma palavra breve sobre as leituras que nós ouvimos. Moisés falou ao povo dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus, atenção, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Meus irmãos e irmãs, os israelitas, até hoje, eles guardam essa frase com muita fé no coração. 3 vezes ao dia, na hora da oração, eles se voltam para Jerusalém e rezam exatamente esse texto: Shema Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Jesus, quando foi perguntado para ele assim, qual é o maior mandamento? Qual que é o texto que Jesus citou? Esse do Deuteronômio. E ele nos ensinou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós resumimos esse texto desse modo. E depois disse, mas tem um segundo: amar ao próximo como a ti mesmo, citando o livro do Levítico. Meus irmãos e irmãs, amar a Deus sobre todas as coisas não é fácil. Aí está o segredo
da nossa vida humana. Deus nos criou para amá-lo e servi-lo. E quanto mais nós amamos a Deus sobre todas as coisas e servi-lo, mais realizados nós seremos. Quanto menos amor a Deus e mais egoísmo entre nós, mais afastamento de Deus, menos realizados nós seremos nesse mundo. Mas é um desafio amar a Deus sobre todas as coisas. Tem sempre alguma realidade querendo ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Para os mais materialistas, são os bens materiais. Tem pessoas que vivem em função dos bens materiais, como se isso fosse trazer a realização humana tão desejada. Só que tem tantos milionários por aí que estão deprimidos, tristes, angustiados, não estão tão realizados assim, porque o coração humano foi feito para amar a Deus sobre todas as coisas. Às vezes, tem pessoas que ocupam o lugar de Deus no nosso coração, viram deuses para nós, às vezes até membro de nossas famílias, às vezes o namorado, um noivo, uma noiva, um marido, uma esposa, um filho, uma mãe. Todas as pessoas merecem o nosso amor, mas o nosso amor primeiro tem que ser a Deus, porque se nós temos alguma dificuldade na relação com as pessoas, quem ama a Deus sobre todas as coisas sabe lidar com essas dificuldades. Quando nós perdemos uma pessoa que nós amamos muito, se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos ficar tristes, mas não vamos perder o rumo da vida, que o nosso amor primeiro é a Deus, e não aquela pessoa, por mais importante que ela seja. Então, queridos irmãos e irmãs, que nada e ninguém ocupe o lugar de Deus do nosso coração. Que nós o amemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. E amar a Deus sobre todas as coisas significa estar sempre em sintonia com Deus. Levantar na presença de Deus, viver o dia na presença de Deus e dormir na presença de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas significa, na hora de tomar decisões, consultar Deus, para ver se a decisão que nós vamos tomar está de acordo com a vontade dEle. Amar a Deus sobre todas as coisas significa fazer opções de vida de acordo com a vontade de Deus, e não dizer que ama a Deus e ver como ateu, tomando decisões que são contra a vontade de Deus. Por isso é que é exigente amar a Deus sobre todas as coisas, mas é o que Nossa Senhora nos pede nesta noite, que nós amemos a Deus sobre todas as coisas. As pessoas têm que ter um lugar no nosso coração, mas não pode ser o primeiro lugar. As coisas têm o seu valor, mas não podem ocupar o lugar de Deus. Primeiro Deus, depois as outras realidades, e quem coloca Deus em primeiro lugar sabe lidar melhor com a falta das coisas e com os problemas humanos que podem acontecer no nosso dia a dia. Para terminar, Jesus hoje no Evangelho, ele é procurado por um homem que ajoelhou-se diante dele para fazer um pedido. Ajoelhar-se diante de Jesus, ajoelhar-se diante do Senhor é dizer: eu confio no Senhor, eu tenho um pedido para fazer, eu sei que o Senhor pode me ajudar. E aí ele diz a Jesus que o filho dele é epilético, sofre alguns ataques muito fortes, e pediu então a Jesus que o curasse, porque tinha levado para os discípulos, mas os discípulos não conseguiram curar o filho dele. E aí Jesus então cura aquele menino, mas ele dá uma lição de si. Como é que os discípulos não conseguiram? É porque eles têm uma fé muito fraca, porque a vossa fé é muito pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui e para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Grão de mostarda aqui não é aquela mostarda da horta que a gente come, que é até gostosa, não.
é uma plantinha que a semente é tão pequena que não consegue pegar a semente. Uma vez, para eu poder pegar uma semente de mostarda, a gente tem quase que molhar o dedo assim na língua e colocar para ela grudar no dedo de tão pequenininha que ela é. Depois que planta, vira uma árvore grande, vira uma hortaliça grande. Meus irmãos e irmãs, Jesus está dizendo é que para a pessoa que tem uma fé profunda, nada é impossível para ela. Mas a nossa fé deve aprender com Nossa Senhora a ser uma fé de obediência. Que às vezes a nossa fé é muito interesseira. Nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Vamos até negociando com Ele para ver se Ele consegue ser dobrado pela nossa negociação para fazer a nossa vontade. E não é assim. A fé nossa é uma fé de obediência a Deus. Nós fomos feitos para fazer a vontade de Deus. E quem se conforma à vontade de Deus, podemos dizer, é uma pessoa que tem uma fé madura. Por mais difícil que seja conformar-se à vontade de Deus, porque nem sempre a vontade de Deus coincide com a nossa vontade. Que às vezes nós queremos coisas que aos nossos olhos humanos são boas, mas Deus conhece e sabe que nem sempre aquilo pode nos levar para o céu. Pode ser bom, mas pode nos afastar do céu e afastar do próprio Deus. Então a fé deve ser uma fé de obediência a Deus. A fé tem que ser uma fé de fidelidade a Deus, como Nossa Senhora foi, e uma fé de seguimento a Jesus Cristo. A nossa fé não é só fé para pedir benefícios a Deus, é para nos colocar a serviço de Deus no seguimento a Jesus Cristo. E quem vive essa fé obediente, essa fé fiel e segue Jesus de verdade, nada é impossível. Porque faz muitas coisas, não porque é melhor ou maior do que alguém, porque se abre mais à graça de Deus. E quem se abre à graça de Deus, Deus faz maravilhas na vida das pessoas através dessa pessoa. Quem se dispõe a servir a Deus de verdade, a segui-lo de verdade, consegue fazer maravilhas na vida dos irmãos, porque Deus toma posse dessa pessoa e faz através dessas pessoas grandes coisas na vida das outras pessoas. Então, ouvindo esse texto de hoje, o nosso pedido a Deus é esse, que Ele aumente a nossa fé. Nossa fé seja uma fé de obediência, uma fé de fidelidade, mas uma fé que se compromete com Deus. Como é que nós falamos que amamos a Deus sobre todas as coisas, não reservamos nem um tempinho para Deus durante o dia? Como é que nós falamos que amamos a Deus sobre todas as coisas, e nossos bens que nós temos, nós não damos um centavo para ajudar Deus no trabalho de evangelização? Como é que nós falamos que amamos a Deus sobre todas as coisas, mas não colocamos dons a serviço de Deus? Que fé é essa? Quando nós amamos uma pessoa, nós de algum modo nos debruçamos sobre aquela pessoa e nos colocamos a serviço dela, o que temos e o que somos. Então que Deus aumente a nossa fé e que ela seja como a fé de Nossa Senhora, uma fé de obediência, uma fé fiel. Aliás, a palavra fé é que deu origem à palavra fidelidade, mas uma fé de quem segue. Não é que procura Deus só por interesse, mas procura Deus interessado em seguir a Jesus Cristo e colocar-se como discípulo, discípula, missionário e missionária dele. Então que Nossa Senhora nos ajude a subir o segundo degrau da esperança, a amar a Deus sobre todas as coisas e nos dê uma fé madura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,